Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados. O tema do final da noite de ontem e do início da manhã de hoje foi uma decisão inusitada do Tribunal de Contas da União, que, acatando uma representação do Ministério Público de Contas da União, quis o ministro acolher a representação e expedir uma decisão liminar para que o ministro da Fazenda que o ministro da Fazenda renovasse temporariamente o regime de recuperação fiscal. E o que quer dizer essa decisão liminar se fizermos a leitura da mesma na íntegra? Que até o dia 4 de setembro, e falta pouquinho, hoje é dia 27 de agosto, o governo do Estado deveria protocolar no Tesouro Nacional um pedido de renovação. Protocolado, a liminar valeria até o momento que o ministro da Economia emitisse o seu parecer pela renovação ou não. E estou querendo frisar bem essa questão, porque não está nada resolvido. Deputado Luiz, concede uma parte que eu ia sair, mas Vossa Excelência abordou o assunto. Pois não, senhor presidente? Então, nós falamos hoje pela manhã e o meu entendimento é nesse sentido. Pode parecer, a primeiro momento, que está tranquilo, que o TCU obrigou o governo a renovar, mas, ao contrário, o TCU determina que o ministro da Fazenda diga sim ou não. Poderá renovar ou não. Então, a meu ver, piorou um pouquinho, porque saiu da questão técnica, dos pareceres, PGFN, AGU e o próprio regime, para uma decisão política do ministro. Então, alguns comemoraram, eu não acho que seja dessa forma, mas tomara que a gente consiga a renovação e, fruto daquela reunião da semana passada, já protocolamos lá aquela questão que eu já levantei aqui na terça-feira, porque a preocupação serão os bloqueios a partir do dia 6 de setembro, se nós não conseguirmos a renovação. E, ao contrário, precisamos renovar sim, mas precisamos repactuar essa renovação, para que a gente possa ter reformas estruturais e, sim, superávites, porque é isso que o Tesouro final quer, que o Estado possa ser superavitário para pagar os seus compromissos. Mas nós temos que ter a consciência que a gente precisa prestar serviço na área da segurança pública, saúde, educação, entre outros, e, ao contrário de uma empresa privada, quando entra em recuperação judicial ou declara falência, quando vende os seus ativos. Nós não podemos funcionar como uma entidade, uma pessoa jurídica privada. Então, agradecer o carinho e a atenção de todos mais uma vez, agradecer a parte do deputado Luiz. Presidente, o seu aparte foi extremamente pertinente e lúcido, porque era isso mesmo que eu estava iniciando aqui a minha explicação. Quer dizer, uma medida liminar, temporária, que manda o governo do Estado não somente falar sobre a medida liminar, como peticionar a renovação, como manda também o ministro falar, né,
e que a liminar duraria até a decisão. A única questão desta medida liminar, que é de intenso risco, é que, de alguma forma, ela tangencia o que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro protocolou no dia de ontem, baseado no parágrafo único do artigo, salvo erro de memória, 61, da Lei dos Recursos Administrativos Federal, que foi pedir efeito suspensivo na contagem do prazo e prorrogá-lo por 6 meses para que o governo do Estado, com os seus poderes constituídos, pudesse discutir com o Tesouro Nacional para essa renovação metas estruturantes para a nossa economia, mas também para a nossa despesa. Porque o Estado do Rio de Janeiro não pode ser analisado sob um ponto de vista fiscalista como fosse uma empresa privada. O Estado tem deveres sociais a cumprir, como os investimentos mínimos em educação, saúde e os investimentos em segurança pública. E, para fazer isso, o Estado precisa ter medidas estruturantes que visem diminuir o déficit público para que a gente venha até no tempo conseguir superávit. Mas, para isso, além das medidas estruturantes, que a primeira delas deveria ser um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para, no mínimo, uma década, apoiado com muitas simulações estruturadas através de uma matriz insumo-produto e um robusto e confiável banco de dados, precisa-se também dar tempo ao Congresso Nacional para que ele aprove o PLP 101 de 2020, que lá no Congresso Nacional foi intitulado de Lei Mansueto, que é um conjunto de medidas que permitiria outras unidades da federação também entrar no regime de recuperação fiscal, como, por exemplo, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, entre outros. E permitiria também um aumento maior dos espaços fiscais para outras unidades da federação contraírem empréstimos, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, que vive hoje também um problema de déficit fiscal. Dito isso, nesta Lei Mansueto, esse prazo dos regimes teriam que ser decenais, para que o pagamento total da serviço da dívida pudesse crescer a 10% ao ano. E dou como exemplo, como ordem de grandeza, o Estado do Rio de Janeiro. Se nós sairmos do regime de recuperação fiscal, teremos que pagar em 12 meses, no mínimo, 2 bilhões de reais por mês, num total de 24 bilhões de reais no ano. Com essa proposta em discussão no PLP 101 de 2020,
esse pagamento desses 24 bilhões, que seria o pagamento integral, não da dívida toda, mas da parcela da dívida em um ano, se faria em 10 anos, subindo uma escadinha de 10% ao ano. Porque, por melhor êxito que se tenha qualquer regime de recuperação fiscal, se você sai de um pequeno superávit, que seria uma glória, no 6º ano, e no ano seguinte você tem que pagar 24 bilhões em 12 parcelas de 2 bi, você novamente quebrou. E nós não podemos ficar nessa inequação. E tem uma outra questão. O Estado brasileiro precisa, para suprir os seus déficits de investimento, ele necessita ficar alavancado. Isto é, ele precisa ter dívidas para alavancar os investimentos. Todos os países do mundo têm dívidas bastante robustas, a começar pelos Estados Unidos. É claro que não é se endividar sem controle, como o Rio de Janeiro chegou, ou chega hoje, a estar devendo à União mais de 158 bilhões de reais. Mas alguma dívida você tem que contrair para alavancar recursos para fazer investimento. Senão também ninguém vai para frente. Aliás, empréstimo só se justifica quando é para alavancar investimentos. Empréstimos, que é para pagar dívida ou adquirir supérfluos, não interessa nem ao cidadão, nem ao cidadão. Na cartilha de economia familiar, você deve tomar empréstimo exatamente quando você necessita apostar num futuro e esse empréstimo vai te alavancar perspectivas para esse futuro. Pegar empréstimo para pagar dívida ou comprar bens supérfluos só leva a uma situação mais difícil. Então, é necessário também que os nossos fiscalistas entendam qual é o papel do Estado. Veja agora, deputado Valdec Carneiro, como é curioso. O presidente da República deu ontem, publicamente, usando uma palavra antiga, um pito, puxou a orelha do ministro da Fazenda. Por quê? Porque ele quer que o projeto político dele possa dispor R$300 per capita para os menos favorecidos. E eu até louvo, se dependesse de mim, eu queria que fosse os mesmos 600, mas só para os menos favorecidos, e não para aqueles que pegaram carona nesses R$600, que foi muita gente que agora tem que estar devolvendo. Eu até louvo. Mas o ministro da Fazenda, para não furar o teto dos gastos, apresentou um projeto de R$247 per capita, mas tirando de outras áreas sociais. Então, você veja a própria dicotomia entre aquele que percebe que o Estado tem função social e outro que acha que a função do Estado é única e exclusivamente ser uma função fiscalista, que a questão fiscal está acima de tudo. Esse excesso de fiscalismo deriva de uma concepção neoliberal do Estado,
Essas questões que discutíamos há pouco na ordem do dia, né? Quando estávamos discutindo água e esgoto. O mundo hoje inteiro percebeu que, neste momento histórico, as concepções neoliberais não servem nem para o Brasil, nem para outros países do mundo. E dentro do capitalismo, o que está sendo adotado por todos é uma concepção keynesiana, isto é, de injetar dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia. E o Rio de Janeiro também precisa de injetar dinheiro na economia, mas ele está no regime de recuperação fiscal. Ele tem um governo que não tem mais nenhuma credibilidade, nem dos setores políticos, nem nos setores populares. Por isso é que nós não podemos ser vilipendiados, torturados, né, no sentido de não resolver muito rapidamente, de forma definitiva, a prorrogação do nosso regime, como também uma forma estruturante de prorrogá-lo, com metas possíveis, com cobranças semestrais do conjunto daquilo que importa: a eficiência do Estado, o investimento econômico e social e o balanço das receitas e despesas. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra